deputado Alencar Santana, do Partido dos Trabalhadores de Guarulhos, está lá fazendo um trabalho incrível na CPI do INSS, CPMI do INSS. Ontem foi um dia super grande, né, deputado? Começou cedo, acabou de madrugada. Os deputados estavam dizendo bom dia quando encerrou a reunião de ontem. E daí foram realizadas 7 reuniões, já estamos na 3ª semana, ainda é cedo para avaliar, mas baseado no que já foi revelado sobre o esquema, que ainda não tinha sido apurado na PF, dá para fazer já uma avaliação desse período, ainda breve, mas, enfim, representativo para esse momento? Primeiro é importante a gente ter claro que a novela é longa. Serão vários capítulos. Nós estamos ainda na 3ª semana, quer dizer, muito incipiente. Mas, sem dúvida, cada vez vai ficando mais claro que houve ali um início no governo anterior, onde entidades fraudulentas, entidades laranjas, com a conivência ou a participação de pessoas do INSS, algumas figuras políticas, entraram e começaram a se organizar cada vez mais para fazer esses descontos, esses roubos que fizeram com os aposentados e pensionistas. Isso foi repetido, todo mundo que veio até agora, todo mundo, representante da AGU, o advogado, o delegado, o ministro ontem, o ex-ministro. Então, assim, e os documentos também, algumas informações que a gente conseguiu. Ontem nós chegamos com um senador do PL, do Distrito Federal, Exalci, algo que ele tinha dito comigo num debate, ele reafirmou durante a CPMI, diante de uma indagação, de que ele tomou conhecimento no final de 2018, no governo de transição, entregou ao presidente eleito Bolsonaro e não fizeram nada. Pelo contrário, né? Então, assim, e eu não tenho dúvida que no decorrer do trabalho, do tempo, das reuniões da CPMI, isso vai ficando cada vez mais claro. Agora, a gente precisa chegar no essencial. Quem eram as verdadeiras figuras por detrás e beneficiadas? Tinha participação política de quem? Tinha parte da direção de quem estava no INSS ou no Ministério da Previdência de quem? Né? Ou seja, quem que dava sustentação a esse golpe, esse roubo? É algo muito engenhoso, muito elaborado, né? E vitimou pessoas que eram as beneficiárias, que são as beneficiárias das aposentadorias e pensão. Então, assim, nós temos que chegar de fato de quem está por detrás do negócio. Esse tem que ser o objetivo central e é o nosso objetivo. Já dá para identificar qual é a origem desse sistema, desse esquema? Olha, tem alguns personagens. Uns já ficaram, a imprensa colocou bastante, que é o Careca, que é o Camisotti, um lobista, outro empresário. Tem uma pessoa que se fala muito, mas nós vamos ter que chegar até ela ainda para valer, que é o tal do Oliveira, que é uma pessoa que, olha só, quando o Lula ganha em 2003, 22 anos atrás, quando o Lula toma posse, ele é um servidor de carreira do INSS. Ele sai do INSS e, segundo informações, ele disse que não trabalharia em governo de petista. E ele só volta ao INSS depois do golpe em 2016. Ele ficou fora todo esse período. E ele volta num cargo alto, superintendente do INSS em São Paulo. No governo Temer, né? Governo Temer. Volta depois do golpe, 2016, governo Temer. E lá ele volta como superintendente, ou seja, organizando todo o estado de São Paulo. Bolsonaro ganha, ele continua como superintendente. Depois ele vem para Brasília como diretor de benefício, é a diretoria responsável pela assinatura dos convênios com as entidades, que permite que as entidades possam fazer descontos. Então ele vem para diretor de benefícios.
ele assina alguns convênios que pessoas que estavam lá já não queriam assinar, ele assina diretamente. Passa um tempo depois, ele vai para presidente do INSS e depois ele vai ministro da Previdência. Então ele tem uma carreira meteórica no governo Bolsonaro por 4 cargos. Superintendente, Bolsonaro e Temer, diretor de benefícios, Bolsonaro, presidente do INSS, Bolsonaro, e ministro da Previdência, Bolsonaro, é o último ministro. Só que ele vai entrando no cargo e vai pulando para o outro e vai deixando um rastro, porque ele vai indicando uma pessoa dele no cargo anterior. Então ele sai de superintendente, nomeia alguém, foi para diretor de benefício. Sai o diretor de benefício, nomeia o cara para diretor de benefício de São Paulo, nomeia outro de São Paulo, vira presidente do INSS, e ele vai fazendo a carreirinha dele. Então ele vai montando um time largo. Uhum. Ele assinou alguns ACTs que tem muitas suspeitas, e essas entidades que entraram nesse período foram as entidades que cresceram, que continuaram no nosso governo, porque ali em tese ninguém tinha desconfiança das irregularidades, e elas fazem os descontos, e parte da turma dele, e aí nós temos que talvez tenha sido uma falha, no INSS, todos os servidores são de carreira, em qualquer cargo. Uma coisa é o INSS, outra coisa é o Ministério da Previdência. No INSS, todos são de carreira. Essas figuras de carreira, que estavam em postos de comando, parte delas continuaram no nosso governo. Porque, como disse o ministro ontem, eu achei que era competente, tinha currículo, estava ali. Enfim, achei que era um servidor de carreira. E não tinha nenhum lado político. Uma inocência. Né? Uhum. E praticamente era a turma do Oliveira. Agora nós precisamos chegar no elo, assim, em alguma materialidade de fato envolvendo Oliveira, uma figura do PL. E quando o Lula, olha só, ele saiu quando o Lula ganhou em 2000, tomou posse em 2003, volta com o Temer pós-golpe, e assim que o Lula ganha de novo, ele sai do INSS, ele pede licença de novo. Uhum. Bom, então assim, nós temos que chegar nessa figura que eu acho que, né, através dela nós vamos chegar em muita gente. Deputado, o senhor também é vice-líder ou líder de governo? O senhor está vice-líder do governo, Vice-líder. né? Vice-líder. E daí, qual foi a sua avaliação do depoimento do ex-ministro Carlos Lupe ontem, que mesmo na condição de convidado, ele sofreu ameaças constantes do pessoal da oposição, perguntando se ele tinha habeas corpus, etc. Ou seja, ele não era testemunha, ele era convidado, foi tratado como testemunha. E como é que o senhor avaliou a contribuição dele por ter sido logo o primeiro que fez questão de participar logo no início da CPMI? Primeiro, a transparência, né, a disposição de vir para cá, de não se recuar, ele não foi convocado, portanto, poderia não vir. Uhum. Respondeu tudo, muito disponível ali em todas as respostas, muito claro, muito franco, muito seguro e com explicações e dados ali muito pertinentes, muito bons. Eu acho que ele se saiu muito bem. Acho que a oposição, se ela tinha algum objetivo maior com a vinda dele, se deu mal, porque não conseguiu arrancar nada e porventura pudesse comprometer a gestão dele diretamente, muito menos o governo. E ele explicou muito bem o que aconteceu. Quando toma conhecimento, né, já é bem adiante, quando a operação de fato estoura, e também deixar claro que parte dessas entidades vinham lá de trás. Então, acho que foi muito boa. Foi muito bom o depoimento dele. Eu gostei. Na semana passada, a CGU instaurou 40 processos administrativos de responsabilização contra 38 associações e 3 empresas. Esse é o resultado do trabalho que a PF realizou com relação ao INSS, ou seja, o governo está fazendo a sua parte e atuando para combater os ilícitos dentro do INSS, que, como o senhor já descreveu, começou muito antes até de 2003. Qual é a sua opinião sobre a insistência na pauta da anistia no Congresso e como é que ela se relaciona com essas práticas fraudulentas dentro dos órgãos de governo? Será que a gente pode estabelecer esse paralelo? Muito, podemos sim. O primeiro é que a anistia não tem sentido prosperar. A anistia é uma agressão
ao nosso povo, ao nosso país, às pessoas que foram às urnas votar e lá manifestaram sua opinião, a quem defende o Estado Democrático de Direito, as instituições. Não dá para a gente permitir que um crime tão grave como uma tentativa de golpe seja esquecido. E é mais, a anistia também é uma agressão à memória do nosso povo, que já sofreu alguns golpes, como o golpe de 64, que durou 21 anos com perseguições, mortes, tortura, enfim, cassação de mandatos, tantas outras violências. Então é uma agressão à memória, né, de tudo que nós sofremos. E também um incentivo que coisas futuras semelhantes possam ocorrer. Então são várias agressões com essa pauta. Essa turma, o bolsonarista, essa turma do PL, eles não têm zelo, eles não têm amor pela coisa pública. Eles não têm respeito por aquilo que é público. Eles dizem que defendem a ordem, a liberdade, é tudo balela. Eles defendem a porrada, a ordem debaixo de porrada. E os seus interesses pessoais, financeiros e de pequenos grupos. Então, quando eles deixam que isso ocorre no INSS, tendo avisos repetidos que havia fraudes, eles não fazem nada, porque é no mínimo um não zelo, um não cuidado, uma não atenção com a coisa pública e uma participação de parte desse time nesses roubos de irregularidades, porque é isso, não é nosso, né? Estamos lesando aquela pessoa coitadinha lá que não está nem sabendo, está sendo enganada e acha que está tudo bem. Da mesma maneira, a anistia é um menosprezo tremendo com a coisa pública, com a sociedade, com os valores, em nome de algo pessoal, restrito e, nesse caso, familiar. Né? Então, tem muita coisa a ver. É o mesmo aqueles que estão na oposição à CPMI, na CPMI, tentando negar o que ocorreu no governo deles e tentando apontar o dedo para nós, é os mesmos que estão lá defendendo a anistia com muito vigor. Porque o apreço deles para a coisa pública, pela democracia, pelo que é do povo é zero. Literalmente zero. Mas tenho certeza que eles serão novamente derrotados na CPMI e serão derrotados na anistia. A gente sabe como uma CPI começa, mas nunca sabe como ela termina, né? Temos Verdade. Esse histórico, e foi a CPI que revelou os crimes, inclusive a CPI da Covid, ficou muito claro qual seria, como agiu, como foi negligente o governo, né, anterior. E daí, deputado, acho que tem uma situação também que eu gostaria de ouvir a sua opinião e a sua avaliação, que é o comportamento desse grupo durante as reuniões, porque quem acompanha, ontem eu assisti quase completamente as 9 horas de sessão, apesar de ser um número pequeno, ontem a gente tinha 10 mil, 20 mil visualizações simultâneas, se a gente pensar num país que tem mais de 200 milhões de pessoas, né? Não é tão expressivo, mas chega a ter uma eficácia do ponto de vista dos cortes e da internet, do uso daqueles pequenos momentos para poder construir, enfim, o que eles querem que seja. Mas eu também acho, a gente vê um ambiente super tóxico. É difícil estar ali, né? Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Primeiro, como é que o senhor consegue ficar nesse espaço durante tantas horas, naquele, enfim, que é muito desagradável, e como que eles, enfim, esse tratamento que eles dão a esse comportamento, porque não é para isso que existe uma CPI, né? De fato é isso, é um espaço insalubre, porque é um debate na política com muita agressividade que eles fazem, sem qualquer respeito, cordialidade. Qualquer ambiente você tem a cordialidade ali do amigo, do colega, né? Respeito mútuo. Isso não quer dizer que você vai concordar com o pensamento do outro, que você vai dizer, você está certo, né? Ou querer que a pessoa diga que nós estamos certos. Não, a divergência é natural na política, de ideias, de comportamento, de visões de mundo, de interpretações, né? Mas eles são muito agressivos e isso gera, lógico, um ambiente carregado, pesado, exaustivo, cansativo, né, ao longo do trabalho. Isso ocorre em algumas outras comissões. Se pegar a Comissão de Segurança é idêntica, assim, é um horror. Se pegar a CREDEM, Comissão de Relações Exteriores, olha só que barbaridade, também é semelhante, e algumas outras, né? De fato,
Nós vamos ter que tomar muito, muito calmante ao longo desse tempo e cuidar muito do estômago, porque o debate vai ser longo e duro e difícil. Eles Mas se temos que comportam, encarar. eles gritam assim o tempo inteiro ou é só quando as câmeras estão ligadas, quando eles estão usando o microfone? É sempre desse jeito? Você tem ali alguns que são assim, tem outros que são personagens, mas o ambiente, você tem alguns que você consegue conversar, né? Mas a maioria, nesses mais agressivos, de fato, a relação é muito difícil. E assim, no parlamento, eu já fui vereador, já fui deputado estadual, estou agora como federal, a gente conversa com o outro, é normal, você toma água, você senta às vezes para tomar um café no ambiente, pergunta, pô, como é que você tá, como é que você não tá, as pessoas têm vida, né? Mas tem alguns ali que você não consegue minimamente estabelecer uma relação de bom dia, porque eles não cumprimentam, não querem conversa ou são agressivos desse jeito. A Vai ser próxima reunião. Perdão. Quinta-feira. Quinta-feira, exato, pois é. Como é que o senhor está se preparando para essa própria reunião? Como é que tá o seu trabalho? Porque está acumulando deputado federal, o seu próprio mandato, né, o cargo de vice-líder. Então, qual é o trabalho que o senhor está fazendo agora para se preparar para essa próxima reunião e qual é a sua expectativa também com a vinda desse? Primeiro é o trabalho da assessoria, que é muito bom, muito competente aqui das lideranças da Câmara e do Senado, né, a CPMI mista. Quem coordena o trabalho nosso na CPMI é o deputado Pimenta, né, os dois grupos senadores deputados. Lógico, uma coisa compartilhada. E a gente está ali se preparando, buscando elementos para a gente poder indagar. E é uma figura central nesse processo que é o Oliveira, né? Então nós precisamos pegar muita coisa para que a gente possa extrair várias informações importantes. Uhum. Acho que é isso, deputado. Agradeço demais a sua contribuição aqui na revista. Obrigada por ter participado. E convidar o nosso povo, a nossa militância a acompanhar, compartilhar nas nossas redes, dos deputados do PT que estão lá, eu, Rogério Correia, Pimenta, do Orlando Silva, do PCdoB, de outros aliados, dos senadores, Randolph, Leila, senadora Augusta, também do PT, o Rogério Carvalho, para nos ajudar ali também a fazer um enfrentamento na rede, que é muito importante.